dia, os corajosos que chegaram aqui do jeito que amanheceu esse dia. Ai, gente, Oh, Jesus. Eu não sei, aconteceu alguma coisa no louvor. Eu estou muito quebrantada. Ai, vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu quero começar orando por cura. Tem alguém doente aí que quer ser curado? Levanta a mão. Ok, já fica de pé. Eu sinto artrite, artrose, inflamações nas juntas e coração. Se tem alguém, fica de pé. Se você quer interceder por alguém, fica de pé. Você que está sentado com muita saúde, escolhe um lado, estende as mãos e vamos mandar bênção para esse pessoal. Pai, nessa manhã, nós reconhecemos a sua presença na casa. Nós te agradecemos porque nós somos filhos de um Pai muito presente, que está muito mais perto do que às vezes a gente consegue perceber. Te agradecemos por sua bondade nessa manhã, te agradecemos por sua vida, te agradecemos por cada boa dádiva que recebemos do Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós oramos para que haja um pouco mais do derramar dessa dádiva tão preciosa. Senhor, espalhando cura nesse salão. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que desde o alto da cabeça à planta dos pés, os seus filhos sejam marcados com cura nessa manhã, sejam marcados com essa presença abençoadora, que o seu abraço os console nessa manhã e os encham de vida, de esperança, de perspectiva de viver ao lado de um Pai tão bom. Jesus, eu ordeno que haja cura no salão. Toda enfermidade vá agora para o lugar que o Senhor determinar. Todo espírito de aflição nós ordenamos fora desse lugar. Todo espírito que veio para matar, roubar e destruir, inclusive a saúde física, emocional, nós ordenamos fora desse lugar. E que haja abundância de cura na casa, é a nossa oração em nome de Jesus. Diga amém. Você que foi curado, diga eu recebo. Em nome de Jesus. Diga obrigada, Senhor. Agora eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Já que você sentou, fica de pé. Eu quero apenas orar pelos nossos irmãos que estão debaixo de fogo cruzado na guerra aí, que envolve Israel, Irã e todo esse pessoal. Nós temos uma dívida, né, com Israel. Foi de lá que veio o nosso Senhor, sim ou não? E nós queremos orar pelos nossos irmãos. Abra suas mãos. Pai, nessa manhã, nós intercedemos a favor do povo que o Senhor ama. Jesus, o Senhor tem muito povo naquela região, mesmo no meio dos inimigos, dos que estão em guerra. O Senhor tem muito filho naquela região. E nós queremos orar, Senhor, que sim, que se cumpra a Tua palavra, que se cumpram as profecias, que se cumpra tudo que o Senhor determinou que deve ser cumprido. Mas nós te pedimos, Senhor, uma graça especial sobre o seu povo naquele lugar. Deus, nós te pedimos uma graça especial sobre todos que acabam sendo vítimas de uma guerra que eles não escolheram. Senhor, que sejam dias que, embora tenha tanto sofrimento, mas que sejam dias de conhecer o Senhor, que sejam dias de entrega verdadeira do coração, que sejam dias que os seus missionários que estão espalhados por esse lugar possam presenciar, vivenciar muitas colheitas de salvação. Eu te peço pelos nossos missionários, Senhor, pelos seus missionários que estão espalhados por esse lugar e que tem a vida em risco o tempo todo. O Senhor estende a sua mão de graça e que acima de tudo haja salvação e encontros poderosos com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora você pode sentar, abrir a sua Bíblia.
Oh, Jesus, obrigada. Gente, hoje o Luiz deveria estar pregando, mas ele está meio folgado ultimamente. Aliás, esse ano, né? Sem querer falar mal de ninguém, mas aproveitando que eu posso desabafar no microfone. Ele está bem, ele escolheu ficar descansando hoje. Na quinta-feira, o coração dele deu um susto, deu uma descompassada, não fibrilou, mas às 2h da manhã eu estava no Marcelino com ele, né? Ali ele tomou uma injeção, já estabilizou, já ficou bem, podia vir embora para casa. O médico me chamou e a gente conversou e eu decidi que ele ficaria lá. E ele me olhou com aquela cara, você não devia estar fazendo isso. Mas acontece que a gente viaja semana que vem para o último regional do MFI, e é melhor ele fazer todos os exames e a gente viajar tranquilo do que ele dar um piti em viagem, e aí lá a gente não tem os mesmos recursos que aqui. Eu falei, é para o seu bem, fica quieto aí. Aí ontem eu fui buscar ele, e ele falou na quinta-feira para o médico, olha só, ela vai levar minhas roupas e vai me deixar aqui. Eu falei, exatamente. Tadinho. Mas ele passou bem, já ficou bem na quinta-feira mesmo, ficou só para fazer os exames deram tudo bem. Ele está bem, o coração voltou a trabalhar direitinho. Só que ontem, hoje, o coração está meio lento, então ele ficou preocupado. Ligou para o cardio, mas ele disse, Luiz, está tudo bem, é assim mesmo, continua tomando os remédios, está tudo certo. Aí ele falou, vou ficar em casa descansando. Eu falei, fica. Ele falou assim, só que você tem que pregar no meu lugar. Eu falei, que ótimo, né? Porque eu não preparei essa palavra. Então, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo pregue nessa manhã. Não é o meu esboço. Mas hoje a gente vai falar sobre o batismo, que afirma em nós que nós temos uma casa, um pai, que nós temos um pai, nós temos uma casa e nós temos uma herança. No final do ano passado, início desse ano, a gente teve a alegria de receber a Raquel e o David, né, nos visitando. E foi uma viagem longa para eles, comprida. Eles passaram 3 meses aqui. E nesse tempo, nós viajamos para o Rio de Janeiro, passeamos bastante com eles. Mas a gente viajou para o Rio para que eles conhecessem, para que o David conhecesse a família e fosse conhecido por ela, né? Então foi um tempo bem gostoso, a gente passou tempos preciosos juntos, momentos que são preciosos e raros, né, gente? Porque o nosso chamado assim, ele é uma bênção. Se a gente pudesse voltar no passado, a gente faria as mesmas escolhas para estar aqui, mas a verdade é que o chamado nos fez viver muito longe da nossa família de Nova Friburgo, né? 1.000 quilômetros de distância. E o casamento da Raquel com um americano só potencializou o que eu fiz com meus pais, né? Então, para vir para cá, né, 1.000 quilômetros de distância, para ver minha filha, não dá para fazer isso sem avião. Então, mas nós vivemos longe da família, mas não sem família. É interessante que, como que já nos primeiros anos da nossa vida em Curitiba, a gente veio para cá sem conhecer ninguém, conhecíamos um casal, para ser mais específico, mas foi tão lindo encontrar a família de Deus e ter a família de Deus sempre muito perto de nós, e é algo que continua. Eu poderia citar 10 famílias, pelo menos, talvez mais, que foram famílias muito preciosas e muito presentes na minha vida, na vida do Luiz e depois na vida das nossas filhas, e pessoas que se tornaram nossas famílias. Além dos jovens que a gente pastoreou por muitos anos, né, que frequentaram a minha casa e até hoje ainda servimos juntos com muitos deles. E tem um versículo na Bíblia que eu amo, quando João diz assim, eu não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos continuam andando na verdade. Então, né, há muitos anos atrás, a gente estava pastoreando jovens, levando eles para a nossa casa, e alguns deles hoje são pastores com a gente, né? Isso dá uma alegria muito grande. Estou vendo aqui a Alisson e Cláudia, Francisco, Mari e tantos outros que caminharam, fizeram essa jornada com a gente e continuam andando ao nosso lado, hoje aí na linha de frente, pastoreando
povo de Deus, e isso é um verdadeiro presente do Senhor na nossa vida. Então, a família de Deus, gente, é algo que a gente precisa parar um pouco para valorizar essa dádiva do Senhor na nossa vida. A família natural, ela é formada por vínculos e por alianças humanas, o que é muito bom. A família espiritual também é formada por vínculos, mas com alianças eternas. Entramos na família natural através do nascimento, através da adoção, através do casamento, e na família de Deus entramos pelo novo nascimento, né, pela adoção em Cristo e pelo batismo nas águas. Então, o batismo nas águas, ele nos introduz na família de Deus. Hoje é dia de batismo, não agora de manhã, né, a gente vai ter batismo à noite. E quantos aqui já foram batizados nas águas? Olha que coisa maravilhosa. Baixa a mão. Quantos ainda não foram? Uma meia dúzia. Glória a Deus. Te vi, hein, rapaz? Te vi. Agora, eu quero nessa manhã falar sobre isso, mas também tentar trazer uma revelação ou um entendimento novo e profundo sobre nós que já fomos batizados, para que a gente entenda o valor de estar inserido nessa família através do batismo. 1 Coríntios 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, seja rápido. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: alguns de nós são judeus. Tem algum judeu aqui? Tem? Oh, não? Sim? Não? Então, talvez não sejamos de não, brincadeira. Outros são gentios, alguns são escravos, outros são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Então, gente, o batismo deveria nos afirmar e dar uma segurança interna de que, de fato, nós temos um pai, nós temos uma casa, nós temos uma herança. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes nos sentimos prejudicados por uma coisa ou outra, mas esse batismo deveria nos fazer lembrar de que nós temos um pai que cuida da gente o tempo inteiro. Nós não estamos desprotegidos, nós temos casa, nós temos herança. Então, eu quero começar com isso. O batismo afirma que nós temos um pai. Então, no batismo em Cristo, a afirmação de que temos um pai, a gente vê isso lá em Lucas 3:21, que diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. Gente, eu fico imaginando a grandeza disso. Jesus está entrando nas águas para o batismo. E enquanto ele está indo, ele está orando, ele está conversando com o Pai. E nessa conversa os céus se abrem. Eu fico imaginando o que representou esse momento. E diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como se fosse como uma pomba. E uma voz disse: você é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. A coroação do batismo de Jesus é a voz, é a mensagem que ele recebeu do Pai quando ele afirmou: você é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E, gente, se tudo que está escrito na Bíblia é herança nossa, é ou não é? É herança sim ou não? Então essa frase também é herança nossa. Repete comigo: eu sou filho amado, em quem o Senhor, o Pai, tem toda alegria. Isso precisa ser uma verdade dentro de você, porque você foi batizado e quem não foi vai ser. E já pode ter essa verdade dentro de si. Agora, a gente precisa lembrar que Deus não precisa fazer nenhum esforço para ser pai. Ele é pai, ele escolheu ser pai, sim ou não? Mas está em nossas mãos viver essa realidade.
Está em nossas mãos escolher ser filhos e nos comportarmos como filhos. Muitas vezes nós sabemos, mas nós esquecemos de viver isso, porque tudo começa aqui dentro. Salmo 68:5 diz que Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é o Deus cuja habitação é santa. Ser pai é parte da natureza de Deus e Ele decidiu fazer isso através de Cristo, para que você e eu fôssemos adotados a essa linda família. O Pai nos escolheu. Diga amém. Diga o Pai me escolheu. Diz Efésios 1:5 que Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então o Pai, na verdade, Ele predestinou que todos os habitantes da terra fossem seus filhos. Mas nem todos fizeram essa escolha. Aliás, alguns intencionalmente fizeram outra escolha. E outros foram inseridos em histórias que eles ainda não puderam escolher, mas vão chegar lá. O batismo afirma em nós que nós temos uma casa. Sabe, gente, só falar mais uma coisa sobre paternidade. É tão interessante porque, assim, vocês sabem que eu trabalho muito com essa questão de cura interior, enfatizando a paternidade do Pai dos céus. E sabe, quando você está ali lidando com a dor e com a fragilidade das pessoas, a gente percebe a importância de uma família natural, funcional. Tem muita gente que vem de famílias difíceis, mas elas têm até alguma estrutura. Tem outros que são famílias disfuncionais, mas eles sobrevivem. Tem outros que têm zero família. Outro dia eu estava no seminário de cura e uma pessoa veio falar comigo, uma moça veio falar comigo, pastora, eu nunca falei a palavra pai, porque eu fui criada pelos meus avós, eu não conheci meu pai. E Deus é a primeira pessoa com quem eu posso me relacionar e chamar de pai. Gente, aquele pai, aquilo saiu tão intenso, tão forte. E às vezes a gente não percebe o valor que isso tem. O valor de um pai na vida de um filho. E quando esse pai não existe, a paternidade do nosso Pai dos céus é suficiente. Temos essa suficiência nele. E esse pai nos abençoa com uma casa. Então o batismo afirma em nós que nós temos um pai, mas nós também temos uma casa. Pelo batismo nós fomos inseridos no corpo de Cristo, agora nós fazemos parte do corpo, que é a família de Deus, que é a igreja, que é a casa do Pai, que é esse lugar onde você vem todos os domingos, que é esse lugar que você faz parte. 1 Coríntios 12:13 diz assim, alguns de nós, eu já li isso, mas vou ler de novo. A parte que me interessa é, todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Repete comigo, todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Sabe, gente, todos nós recebemos o privilégio de bebermos desse Espírito, de vivermos uma vida espiritual alinhada com o coração de Deus através desse Espírito. Então nós fomos graciosamente adotados para pertencer à família de Deus. Efésios 2:18 vai dizer assim, agora, por causa do que Cristo fez por você e por mim, todos temos acesso ao Pai. Sabe, quando eu faço esses atendimentos, eu dou uma tarefa para essas pessoas, para que por alguns dias elas não orem mais a Jesus nem ao Espírito Santo, mas que orem ao Pai. Que fale, Pai, obrigada por esse dia, Pai, eu preciso disso, Pai, louvado seja o teu nome, porque a pessoa não tem o hábito de usar essa palavra.
E sabe, gente, eu não vou fazer uma pesquisa aqui, mas a maioria de nós, ou a gente fala com Jesus nas nossas orações, ou com o Espírito Santo. Porque muitos de nós carregam uma marca difícil com a paternidade natural. E a gente vai transferir isso para Deus de alguma maneira, por mais que a gente seja uma igreja curada. Eu não sei, desde que voltamos do Uruguai, eu nunca fiz essa conta. Quantos seminários de cura nós fizemos nessa igreja? Hoje nós fazemos 2 por ano. Ou seja, nós temos uma igreja curada. Nós temos uma igreja que conhece o Pai. Nós temos uma igreja que conhece essa frase, né? Eu tenho pai, uma casa, uma herança, verdade? Então o que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos mais andar sozinhos. Essas pessoas que vêm com um problema na paternidade de origem, elas carregam um sentimento de que elas estão sozinhas, elas têm que fazer tudo sozinha. E quando a gente vem para a família de Deus, nós não precisamos mais andar dessa maneira, porque a Bíblia diz em Salmos 68 que Deus nos dá uma família, né, nos liberta, ou seja, Ele põe o solitário em família. Então você não precisa mais se sentir inadequado, se sentir indigno, porque você tem uma família. Deuteronômio 10:17 diz assim: o Senhor Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade nem aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Ou seja, nós temos um Deus poderoso que também é Pai. Diga obrigada, Jesus. Sabe, gente, não se trata de merecimento ou dignidade, mas de humildade. É de abrirmos o nosso coração e podermos falar com liberdade: Pai, obrigada por essa paternidade. Obrigada porque eu tenho um pai. Sabe, gente, a maioria aqui são adultos. E tecnicamente a gente já não depende mais dos nossos pais, não precisamos mais deles. Mas todos vocês, todos nós, carregamos uma criança lá dentro. Eu fiquei muito chocada há alguns anos, faz muitos anos isso. Minhas filhas eram pequenas, aí na casa dos 6, 7 anos. Nós fomos visitar os nossos pais e lá nós fomos com a família do Luiz para um passeio numa chácara no interior do estado. E chegamos lá, tinha uma piscina e nós fomos brincar na piscina. E aí, gente, essa cena eu marquei para sempre. O Luiz olha para o pai dele e fala: pai, olha para mim, eu sei nadar. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Quando o Luiz era criança, o pai dele não deixava ele entrar na água porque ele não sabia nadar e tinha medo que ele morresse afogado. E eu estou ali com um homem adulto, pai de 2 crianças, casado, mostrando para o papai que agora ele sabe nadar. E o papai está do lado de fora da piscina porque não sabe nadar. É muito importante a gente lembrar que tem uma criança lá dentro. E essa criança hoje não precisa mais falar com o papai, mas sim com o papai dos céus. Obrigada pelo amém, porque é isso aí. A herança do batismo é a nova vida em Cristo. A vida de vitória no Espírito Santo é a vida eterna. E tudo isso nós temos porque nós somos inseridos na família de Deus. Tito 3,6 diz assim: generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus, nosso Salvador. Por causa da sua graça nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. Sabe, gente, é tão lindo quando a gente entende essa mensagem maior e mais profunda do que significa o batismo, do que significa viver essa vida no Espírito. Lembra quando Jesus, ele foi batizado, né? A gente leu ali que desceu sobre ele
né, o Espírito Santo no formato de uma pomba. Agora, depois daquele momento poderoso, para onde foi Jesus? Para o deserto. E diz o texto que lá Satanás tentou Jesus, oferecendo a ele poderes, riquezas, os reinos dessa terra, inclusive usando os textos da própria Escritura para confundir Jesus. Mas todas as vezes que o inimigo falou, Jesus também respondeu, citando textos das Escrituras e deixando bem claro que a sua herança não estava nessa vida, mas estava na vida por vir. Sabe, gente, e da mesma maneira, esse precisa ser o nosso coração. Que bom se a gente puder desfrutar algumas coisas boas dessa vida. Que bom se a gente puder ter algum recurso, ter algum conforto, ter alguns benefícios. Mas nós não podemos viver apenas por isso, porque isso aqui é passageiro. Sabe, gente, quando as pessoas se encontram em uma cama de hospital, em meio a uma doença que te rouba a vontade de comer, você está ali naquela situação de fraqueza. Gente, as coisas dessa vida perdem o sentido. É tão interessante porque nesse momento, de alguma maneira, a nossa atenção vai para o que é eterno. Ou seja, o que acontece se eu não saio dessa cama? O que acontece se minha saúde não retorna? O que tem do outro lado? Sabe, nessa hora, todos querem uma oração. Nessa hora, todos querem ouvir falar de uma esperança, sim ou não? Nessa hora, a gente vê que as coisas dessa vida, embora tenham a sua importância, não deveria ter toda a nossa atenção. Nós precisamos intencionalmente colocar a nossa atenção em tudo o que tem valor eterno. Por isso, quando a gente chama vocês, convida vocês para virem, servirem, ser líder de célula, serem voluntários, para estarem envolvidos nas coisas que têm valor eterno. Porque de alguma maneira, gente, eu não sei como é que vai ser isso, mas de alguma maneira eu acho que o anjo vai passando e vai anotando o que a gente faz. Sabe, Jesus, quando ele estava ali naquele ambiente de tentação, naquele momento ele resolveu renunciar todas as coisas, comida, conforto. Jesus estava no deserto. Eu não sei como é que se dorme no deserto. Eu não sei como é que foi essa questão. Mas diz a Bíblia que 40 dias ele passou ali porque ele tinha uma visão do eterno. Em nenhum momento Jesus cedeu às tentações e nem se deixou vincular com o inimigo de nenhuma forma. E esse é um dos propósitos do batismo. Quando nós vivemos nesse lugar como aqueles que foram batizados, gente. Quando nós entendemos esse lugar que nos pertence e onde a gente deveria viver e fluir, nós percebemos a grandeza do que Deus nos confiou, sabe? Eu não sei se isso aconteceu com você, tão claro como aconteceu com Jesus. Ele foi batizado e no dia seguinte foi para o deserto. Pode ser que o seu deserto não veio no dia seguinte, no mês seguinte do seu batismo, mas ele veio. Se não veio, eu quero te avisar que ele vai vir.
né? Ao longo da nossa jornada cristã, a gente vai precisar cruzar alguns desertos. Então você precisa sair daqui convicto de que se o seu deserto vai começar amanhã, ou se ele vai começar em algum tempo, ou seja, do momento em que você se perceba nele, você tem que carregar uma convicção: eu não vou ceder para o inimigo de nenhuma maneira. Diga amém. Todo mundo, diga amém. O batismo, ele carrega em si um poder de desfazer e estabelecer vínculos. Tem uma coisa que ele destrói, tem uma coisa que ele constrói. Romanos 6,3 diz assim: acaso vocês esqueceram? Quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, quando a gente passou pelo nosso batismo, o esperado é que a gente tenha cortado vínculos com várias coisas que de alguma maneira nos afastava do Senhor. Então, o batismo nos desvincula das alianças e pactos que a gente fez, sabendo ou não, no nosso passado. Romanos 6,6 diz assim: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Ou seja, o nosso batismo nos ajudou, nos deu poder, graça, força, para quebrar alguns vínculos da nossa maneira antiga de viver. Então, o significado espiritual do batismo é a renúncia pública e a quebra definitiva de todo pacto, de todo vínculo pecaminoso, de todo compromisso com o mundo, com o pecado, com as forças das trevas. Sabe, gente, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo, porque isso realmente foi uma coisa que me marcou. Vendo aleatoriamente o Instagram, entrou um post de o que parecia para mim, naquele videozinho rápido, uma feira americana, onde tinha uma espécie de uma barraca com pessoas que, visivelmente, pelas vestimentas, pela maneira de ser, não tinham um compromisso com Jesus. E eles estavam ali com uma missão: desbatizar pessoas. E tinha uma fila. Cada um que chegava, eles faziam um sinal na testa, né, provavelmente uma cruz invertida, enfim. E eles estavam ali com essa missão. E aquilo me levou para um tempo de reflexão. Algumas coisas eu fiquei pensando. Se essas pessoas se dão o trabalho de desbatizar pessoas, ou seja, pessoas que hoje obviamente não são cristãs, mas que em um passado foram batizadas. Ou seja, o que tinha ali na frente daquelas pessoas era uma fila de desviados, de desigrejados, de pessoas que um dia de alguma maneira andaram com Deus, mas naqueles dias já não estavam andando com Deus. E eu fiquei pensando, se eles se dão o trabalho de desbatizar, o batismo carrega alguma coisa muito poderosa, sim ou não? A Bíblia diz que quando Jesus entrou nas águas, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba e ficou sobre ele, sim ou não? Jesus carregava uma marca, fruto do batismo. Eu não sei como é essa marca, mas você carrega essa marca. Eu carrego essa marca. Nós não podemos ver, mas ela é visível no mundo espiritual. E era isso que aquelas pessoas estavam tratando de fazer com aqueles que estavam na fila para serem desbatizados. Agora, é importante a gente lembrar que o batismo, tão pouco isolado, ele te coloca uma marca que está garantido para você entrar no céu. Não é bem assim, né? Deus tem uma maneira
de lidar com a gente. Ele espera um povo santo, consagrado, separado, que o ama com todo o coração e que faria qualquer renúncia por amor a Ele. É muito maior do que o batismo, mas o batismo faz parte. Diga: eu carrego uma marca visível no mundo espiritual. Uma vez, isso não foi Instagram, essa história é mais antiga. Eu tive acesso a essa informação. Eu não sabia disso, gente, nem sei como que isso funciona na verdade, mas parece que alguns grandes concertos de rock, essas baladonas que acontecem por aí, eles têm um programa, não sei nem como explicar isso, de moças, de jovens que se anotam para entretenimento dos cantores. Então, eles têm uma entrada, né, meio secreta, são conduzidos a isso, e uma pessoa recebe esses jovens para ficar nos bastidores, para serem usados por essa equipe que está no palco. E conta-se, eu li essa história de uma moça que, quando ela chegou, a moça que estava na porta falou assim: você não pode entrar. Ela disse: mas por que não? Eu tenho aqui toda, a documentação. Não, você não pode entrar porque você é da luz. Você não pode entrar nesse lugar. E eu fiquei me perguntando, será que essa não era uma desviada que ainda carregava a marca do batismo? E aí a história conta de uma mãe que orava dia e noite por essa filha desviada. Então, tem coisas que nós carregamos que tem tanto valor, que se a gente não prestar atenção, a gente não valoriza mais. Nós precisamos voltar a entender a importância do batismo na sua vida, na minha vida. Não foi um ritual que a igreja exige para o trilho de crescimento dela. Não, não é isso. Não é isso, é algo muito poderoso. Então, o batismo nos vincula a coisas abençoadas, ele tem o poder disso, e ele nos desvincula também do poder do pecado. Romanos 6,11 diz: da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Gente, eu já vi muitas pessoas serem batizadas pedindo a Deus: Senhor, quando eu levantar dessas águas, que eu tenha nojo do cigarro. E adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. Porque o batismo, ele tem o poder de nos desvincular das coisas que antes nos escravizavam. Então, nós deixamos morrer e rejeitamos o estilo de vida que levávamos antes de conhecer o Senhor, para que a gente tenha acesso a essa nova esperança da vida eterna. Colossenses 1,12 diz assim: e sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe, nos plantou no reino do Filho do seu amor. Esse é o nosso lugar. Agora, já que esse é o nosso lugar, que a gente sirva de boa vontade, com paixão, aquele que nos trouxe grande salvação. Sirvamos a herança que recebemos e vamos servir com toda a nossa força, com toda a nossa paixão e cheios de gratidão, gente. Porque o que nós recebemos é muito poderoso, é muito profundo. Ah, como eu gostaria que o Espírito Santo abrisse os seus olhos nessa manhã, para que você visse o que a gente está falando aqui. Romanos 6,19 diz assim: no passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza, pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravo à vida de justiça para que se tornem santos. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo.
Porque quem está escravo não tem nem escolha. Vai fazer o que é errado. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Aí ele termina assim: agora, porém, estão livres do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Sabe, não precisa levantar a mão, pode fazer cara de paisagem, mas não é verdade que antes de conhecer a Jesus, a gente estava metido em qualquer coisa, a gente pagava por isso, a gente não media esforços para sair e nos afundarmos naquelas coisas que nos afastavam ainda mais do Senhor. Fala sério se isso já não aconteceu com um amigo seu. Sim ou não? Sim. A gente não media tempo, dinheiro, esforço. E, gente, muitos nesse salão fizeram coisas que hoje, se fosse preciso falar, você sentiria vergonha. Nós falaríamos: ai meu Deus, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso ou aquilo. Aí quando a gente tem um encontro com Jesus, e sabe, um dos ministérios que eu acho mais incrível nessa igreja é o encontro com Deus. Simples para a gente que já passou por lá, que é líder, que trabalha, que serve, se torna uma coisa simples. Mas, gente, ele é extremamente poderoso. E uma das coisas que mais, assim, me encanta, que eu mais amo, é que a pessoa chega, por mais que ela já passou pelo guia do discipulado, está sendo acompanhada, por mais que ela já veio aqui na frente, fez uma decisão por Jesus, mas a pessoa chega carregada, ela chega curvadinha, porque a carga ainda está nas costas. E quando ela começa a passar por cada pregação, por cada palestra, por cada ministração, por cada processo, gente, a pessoa vai passando por um processo de limpeza interior. As cargas vão ficando ali se perdoa, ali se confessa pecado, ali se recebe libertação, ali se é cheio do Espírito Santo. E a pessoa sai num nível de empolgação, sim ou não? Quem lembra do seu encontro com Deus? Sabe, gente, o meu foi poderoso e eu nem era tão pecadora assim. Eu já era pastora de jovens. Eu fiz o meu encontro em Manaus. A gente estava aprendendo como que fazia aquilo. E eu tive experiências ali poderosas com o Senhor, pelo menos umas 3. Eu me lembro que uma tarde eu estava... Gente, tem tanto tempo que dá para contar 1000 histórias, mas não, vamos terminar mais cedo hoje. Essa pregação de 7 páginas do pastor, não sei o que acontece com ele. Ele dá 7 páginas, eu prego 7 páginas. Quando ele me dá as 7, eu transformo ela em 15. Aí eu ocupo o tempo todo. Mas eu me lembro que eu estava nesse encontro com Deus, eu estava numa crise muito grande. E eu olhei para o céu estava... com aquelas nuvens negras carregadas, ia descer uma chuva, e eu comecei a falar com o Senhor das minhas crises naquele momento, e eu olhei um buraquinho desse tamanho assim, bem pequenininho no céu, e eu podia ver o azul do céu. E no meio daquelas nuvens negras, eu olhando aquele buraquinho, dentro daquele buraquinho tinha uma nuvenzinha que começou a abrir e formou uma aliança. Gente profética é muito esquisita. Então, só ouve, não precisa acreditar muito em mim. Só ouve e tem misericórdia de mim. E eu estava ali olhando e falando com o Senhor, e eu fiquei olhando para aquele buraquinho, né, no meio daquelas nuvens, e de repente alguém no microfone começou a falar: você está vivendo dias de nuvens escuras, mas escolha olhar onde tem o sol, onde tem luz, porque hoje eu faço uma aliança com você. Ele não estava vendo o que eu estava vendo. Então você viu que eu não sou tão louca? Tinham 2 loucos naquela reunião.
E ali eu entendi essa obra que Deus estava fazendo comigo. Sabe, gente, quando a gente entra nesse lugar do batismo e da nova vida em Cristo, na verdade, o Senhor nos empodera para viver uma nova vida. Então, de fato, tudo aquilo que nos envolveu no passado, que hoje nós chamamos de pecado, gente, não é para ter mais poder sobre a nossa vida, é o que dizem os textos. Ai, pastora, mas é mais forte do que eu. Não é. Não é porque agora você tem a marca, não é porque agora você é cheio do Espírito Santo, não é porque agora você pode orar em línguas. Não é porque agora a gente tem recursos para lidar com essas coisas, antes a gente não tinha. Por isso a gente era escravo. Agora que nós somos livres, agora que nós carregamos uma marca, agora que nós podemos ter o Espírito sem medida, agora que a gente vive verdadeiramente uma nova vida em Cristo, nós deveríamos colocar pelo menos o mesmo esforço que nós colocávamos nas coisas erradas antes de conhecer o Senhor, para então servir ao Senhor com intensidade e intencionalidade, investir no reino, servindo a Deus, a sua casa, construindo um legado. Então, gente, antes nós não medíamos esforços para fazer coisas que nos afastavam do Senhor. Agora que a gente tem a revelação de tudo isso e que a gente carrega algo tão poderoso, nós precisamos ser intencionais para colocar muito mais do que aquele esforço para servir as coisas de Deus, para andar alinhado com o coração de Deus, para andar comprometido com a oração, com a santificação, a consagração, porque nós não somos filhos ilegítimos e nem órfãos sem pai. Amém. Repita comigo, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, mas fala com vontade, não está bom não. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança, eu tenho um legado, eu tenho porções generosas do Espírito Santo sobre a minha vida. Diga, eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou filho de Deus. Dê um aplauso para Jesus. Fica de pé comigo. Eu sei que a guerra está acontecendo lá em Israel, mas tem uma guerra que eu e você enfrentamos todos os dias. Tem alguém que não quer que você viva essa vida de filho de Deus. Tem alguém que não quer que você conheça essa paternidade e seja coberto por ela. Tem alguém que não quer ver você plantado nessa casa. Tem alguém que quer destruir a sua herança. Gente, se nós tivermos entendimento da profundidade dessas coisas, nós viveríamos nossa vida cristã com mais responsabilidade, com mais amor, com mais seriedade. Eu sinto nessa manhã que o Senhor quer te preparar para essa guerra. O Senhor tem falado com uma das nossas intercessoras sobre a armadura de Deus. Então, nessa manhã, você que já tem um pai, uma casa e uma herança, você deve saber que a Bíblia diz lá em Salmos, não lembro qual agora, que o Senhor é homem de guerra, sim ou não? Servimos a um Deus que é homem de guerra. E Ele disponibilizou para a gente lá em Efésios 6, eu acho, a armadura de Cristo. Então, nessa manhã, eu quero colocar essa armadura com você. Eu não me preparei para isso, se eu esquecer, alguém me ajuda, né?
Então coloca a mão na tua cabeça, diga: nessa manhã eu tomo o capacete da salvação. Nessa manhã eu coloco a couraça da justiça. Nessa manhã eu coloco o cinturão da verdade. Pode tirar a mão da cabeça, agora está na hora do cinto. Coloco o cinturão da verdade. Nessa manhã eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nessa manhã eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e eu cubro minha retaguarda com um manto de zelo. Nessa manhã eu declaro, em nome de Jesus, que eu sou um guerreiro preparado para lutar e vencer, porque eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança, e como meu Senhor, eu também sou homem de guerra. Nessa guerra, eu serei mais que vencedor. Amém? Eu não sei que guerra você está lutando, lidando, na sua casa, na sua condição, na sua história, mas o Senhor te instrumentalizou para vencer. Abra suas mãos e diga: eu sou mais do que vencedor, porque Cristo conquistou naquela cruz todos os recursos para que eu vença. E essa é a minha declaração de fé. Eu oro nessa manhã em nome de Jesus. Abra suas mãos, feche os seus olhos, repete comigo essa oração: Senhor Jesus, nessa manhã, mais uma vez, eu exponho o meu coração, eu te peço, perdoa os meus pecados, limpa meu coração e faz da minha vida um lugar onde o Senhor tem prazer em habitar.